Vamos começar? Tá tudo bem? Oi. Eu vou começar por aí. Como para a gente fazer captação de áudio, a gente vai ter que usar microfone. Então, eu sei que não é o melhor dos mundos quando a gente está no espontâneo de falar, de interagir, essa coisa toda, mas dentro do nosso compromisso de ir criando memória das nossas discussões, de forma com que a gente possa acompanhar o nosso próprio processo de educação permanente, eu vou pedir um pouquinho de paciência para poder usar o microfone. O Hernani, segundo ele, como... Oi? Não, não precisa, porque é só para a captação dele, entendeu? Não tem caixa de som, então... eu peço a todos que falem. Isso aqui e não é. Parece que mas parece que não é, né? Mas no fundo ele está captando o som. Então, à medida que a gente for falando, que use isso aqui, mas que fale alto para que todo mundo acompanhe. Eu acho que agora, a expectativa agora na parte da tarde é que a gente volte e converse com o Hernani, né, sobre essa... Ele mesmo já me deixou umas 2 ou 3 provocações na fala dele de manhã. A primeira vez que eu assisti o filme, eu fiz uma leitura, dessa vez eu já fiz outra leitura, ele já me embananou na fala dele ali. Enfim, tem 2 perspectivas que eu gostaria que a gente tivesse em mente. Primeiro, a nossa receptividade, a nossa escuta e a nossa leitura de uma... Cinema é sempre uma obra de arte no sentido de que é uma criação espontânea, é uma leitura de vida, do mundo, etc, etc. Cada um de nós pode e deve fazê-lo na perspectiva pessoal. Mas tem um segundo momento da reflexão que eu vou pedir para a gente fazer, como é que a atenção básica abraça e recebe temporada, que é um olhar... Na minha opinião, e numa perspectiva pragmática, é muito vigilância, né? E a gente tem a nossa área de vigilâncias em saúde, né? E aí, para pensar como esse curso está vinculado ao Integra, né? Ele tenta fazer e trazer essa reflexão para os profissionais do DAB, no sentido da integração dessa saúde que realmente a gente defende, que tem que ser uma saúde integral, que tem que ser uma saúde que passa pela integralidade, pela intersetorialidade, essa coisa toda. Então, eu mesma fico muito curiosa de saber como é que a atenção básica acolhe temporada. E que temporada seria da atenção básica? Se a atenção básica se um diretor tivesse que fazer uma temporada trabalhando com a CS e não com agente de controle de endemia, que história, que mundo é esse que ia aparecer, né? Essas são as minhas provocações para mim mesma, umas para mim mesma e outras para vocês, e aí eu pediria que a gente abrisse a discussão do Hernani, com o Hernani, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre o que é esse olhar tão diferenciado que um cineasta, que um produtor, que um artista olha para essa produção. Quem começa? Vamos? Oba! Obrigada, Helena. Receba. Fala teu nome. Bom, eu sou Márcia. A Carlinha me chama de Helena, porque é mais Márcia Helena, mas todo mundo me conhece como Marcinha. Não estava na primeira aula do curso, né? Eu aproveitar para me apresentar aqui. Hoje eu estou fazendo parte da equipe de assessoria do gabinete, Departamento de Atenção Básica. E primeiro parabenizar, né, pelo filme. Assim, a princípio, ele traz mesmo quando eu olho para a minha trajetória profissional, e tinha horas assim que eu fiquei com dificuldades às vezes de prestar mais atenção no filme do que voltar às lembranças de 12 anos atrás, meu processo de trabalho na atenção básica. Toda hora vinha as emoções e eu tentava controlar, né? E
olhando um pouco, né, já pegando um pouco dessa provocação do olhar ser vigilância e de ser o que faz essa ligação com a atenção básica, o tempo inteiro, embora eu nunca fui uma profissional da vigilância, sempre uma profissional voltada para a atenção básica, eu sempre vi a atenção básica ali o tempo inteiro, né? No departamento, fazendo acompanhamento da pauta vigilância e atenção básica já há alguns anos, né? Agora que tem um ano que eu estou na assessoria do gabinete, mas também essa pauta não me deixou de lado. Traz muito o nosso cotidiano, né? As coisas que a gente precisa tá lidando no dia a dia. Eu fiz algumas anotações que eu achei interessante, que dialogaram muito com a minha experiência e com o filme, porque assim, quando eu olhei comecei a assistir o filme, eu fiquei pensando assim, qual é a mensagem que ele está tentando passar? É uma mensagem para os profissionais, é um filme educativo aqui no contexto do texto, do curso, é um filme que é para todo mundo. Eu fiquei assim, tentando entender um pouco, né? E aí eu olhando, né, pegando um gancho da parte que ela sobe lá no telhado para fazer a inspeção, ele lá olhando para a paisagem, né, o dono da casa, e ela ali trabalhando, ela mesmo sozinha virando as garrafas, organizando, né, como uma responsabilidade dela, mas não a responsabilidade daquela pessoa que deveria, né. Achei que no meu olhar do processo de trabalho, eu logo pensei, ela poderia ter aproveitado aquele momento ali de fazer uma educação permanente com ele, no sentido de ensinar, né, o que a organizar, porque foi uma das coisas que eles passaram para ela bem no começo do processo de trabalho. Olha, você não vai tirar, você vai pedir pro dono da casa, né, pro morador fazer isso. Então, assim, foi uma das coisas que acontece muitas vezes, é isso mesmo, né? No automático do dia a dia, você acaba fazendo aquela intervenção e não fazendo também aquela parte da educação ali para aquela população, né? A mudança de território mesmo, né? Eu me coloquei na situação que eu saí do município, vim para Brasília, então eu olhei para a situação dela, falei, olha, cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém também, tive que fazer vários amigos, aí eu fui olhando para as pessoas que estavam ao redor, falei, a maioria das pessoas que eu conheço aqui saiu desse lugar também e foi construir uma vida nova profissional no lugar diferente e conhecer outras pessoas, também fazer o seu novo território, né? A questão também dos amigos, né? A readaptação no próprio local de trabalho, a história dela, o interessante é isso, né? Que quando você trabalha numa unidade de saúde ali, no caso não era a unidade de saúde, mas era o ponto de apoio, que era a escola, você vê que toda a rotina continua ali, mas tinha a parte da vigilância, e também como adaptar isso no cotidiano da vida, né? Porque cada um tinha a sua peculiaridade da sua vida, né? Seus problemas, mas no contexto do trabalho todo mundo tinha que fazer um trabalho. A questão que eu morri de rir, que acontece muito mesmo que na vida real é 25 visitas, é 20, né? Não, é 25 só quando alguém pede. E assim, o filme é um filme muito real, assim, eu não consegui... parecia que aquelas pessoas não eram nem atores, eram pessoas do dia a dia, porque a realidade, ela traz esses detalhes mesmo, né? Então, eu fiquei assim, gente, era desse jeito mesmo, né? Assim, ele traz uma realidade muito grande. A proteção da equipe também, né? A coordenadora, a minha equipe não vai ficar assim. Quantas vezes, né? Eu já tive que também subir quando eu trabalhava numa unidade de saúde que a unidade embaixo tinha 2 morros, né, que eram facções diferentes, então quando chegava a droga tinha os fogos e tinha às vezes tiroteio, então a gente também tinha que subir correndo para resgatar a equipe, no sentido de, mesmo no contexto que eles colocaram, né? A gente conhece a comunidade, as pessoas nos respeitam, mas era mais a preocupação mesmo de acontecer alguma coisa com aquele trabalhador no horário de trabalho. Então aquilo também foi algo que me chamou muito a atenção do filme, que trouxe um pouco para a realidade.
No geral, assim, né? Eu achei um filme muito bom, né? Acho que tá de parabéns. Eu acho que ele consegue, até mesmo para quem não é... A linguagem que ele tá, eu acho que ela consegue passar um pouco do que é o serviço de saúde para as pessoas que não conhecem esse cotidiano, a questão do bater na porta, né? Quantas vezes a gente escuta os profissionais falando, né? Não só o agente de combate a endemias, como o agente comunitário. Eu fui fazer visita, não me receberam, bateram na porta, bateram com a cara, me bateram a porta na cara, ou não abriram a porta. Eu sabia que tinha gente em casa. Então, o filme traz muita realidade mesmo. Então, assim, eu acho que esse foi um presente assistir esse filme de manhã, porque me resgatou muitas coisas e me fez sentir uma saudade do território, né? Que a gente fica longe, né? Fica mais na parte da gestão, mas o quanto também essa vivência do território, olhar, né, para aquelas ruas, lembrar daquelas vielas, estava até comentando com a Adriana, o quanto às vezes era um desafio, durante o dia mesmo, passar por alguma viela, alguma servidão, que você não sabia o que estava acontecendo ali, embora ser da comunidade, você tá uniformizado e tudo, mas os riscos também tinha. Então, lembrar de tudo isso é uma adrenalina, assim, que fica assim, nossa, será que não está na hora de voltar um pouco para o território também? Eu fiquei um pouco mexida com isso. Todo mundo, ou querem, vamos pegar e depois você, isso, quem quer? Bom, primeiro, eu escrevo melhor do que falo, tá? Eu tenho muita dificuldade de falar, ainda mais com o microfone. Eu vou falar mais de como o filme mexeu comigo enquanto Carla, enquanto pessoa, assim. Eu acho que Marcinha trouxe muito claramente uma análise enquanto atenção básica, né? Me chamou a atenção, antes de falar pessoalmente, assim, sobre como me impactou pessoalmente, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão deles falarem muito do salário, né? Tem um momento que eles sentam no chão e ele fala, não, isso aqui é passageiro, isso aqui é provisório, porque o salário é muito ruim, mas fulano está aqui há 15 anos, o outro está de 7 e tal. Isso, às vezes, reflete muito como a gente se comporta, inclusive, no lugar que a gente está, né? De, às vezes, a gente está insatisfeito e não faz nada para... E simplesmente vai tocando. Mas eu acho que quando a gente vai tocando, de certa maneira, tem alguma paixão nisso, assim, escondida, alguma ligação assim, escondida, para fazer com que você continue, porque eu acho que ninguém consegue não estar suportando uma coisa e estar ali, assim, sem reagir para mudar. Ai, eu fico nervosa quando falo no microfone. Segura. Isso aqui é outra coisa. Fica à vontade. A trilha sonora, ela me provocou de alguma maneira. O filme abre, eu acho que é um violino, né? Numa cena relativamente demorada, era só a imagem e o violino. Esse violino e as outras partes, né, sonoras, musicais do filme me provocaram inquietude, só instrumental, um drama assim e tal. Uma inquietude não num sentido ruim, não. Eu acho a inquietude que te alvoroça, eu gosto da inquietude. Sei lá, um olhar muito meu é que, assim, apesar dos vários ritmos, né, do filme, das cenas, dos personagens, é um filme sem pressa, sabe? Ela tem a personagem... Não... É a Juliana, mas não é isso que eu ia dizer, não. O russo ele é mais enérgico e tal. A Juliana, o tempo inteiro, mesmo na fala, na conversa sobre a morte, ou numa conversa trivial sobre o paquera que de repente aparece na vida dela e ele joga handebol, ela é sempre muito reflexiva.
o diálogo dela é reflexivo o tempo inteiro. Então, apesar dessas nuances, dessas riquezas nos personagens, né, a cena da cachoeira, que me dá a ideia de movimento e tal, foi uma cena tranquila, sem pressa. Foi todo sem pressa. Então, assim, eu gostei muito. Eu acho que mexeu muito comigo. Eu acho que é isso. Meu nome é Sueli. E eu fiz uma retrospectiva também vendo o filme, né? Eu fui residente lá na ENSP, no território de Manguinhos. Então, bem na época da pacificação, né? Da UPP, digamos, bem entre aspas, pacificação, mas bem na entrada na UPP. E era aquilo, né? Território, tiroteio, a gente tinha ata na associação de moradores, finalizando a ata no chão, porque os tiros estavam comendo solto. Então, eu me vi muito naquelas cenas, né? Na cena da equipe. E sua pergunta, né, como é que está a atenção básica hoje, eu não vou me enveredar muito não, mas eu acho que a gente está mudando da escola para um localzinho próprio, né? Eles estavam na escola meio improvisado, ali você via que era tipo um arranjo assim, final parecia um ginásio, uma coisa que eles entravam ali, um beco, e indo para uma sala na associação de moradores do território, né? Parecendo que estão mais inseridos naquele território. Eu senti assim, eu não sei porquê, gente, eu criei uma expectativa, eu falei, não, vai ter interação com a estratégia de saúde da família e tal, viajei na maionese, cheguei e vi, eu falei, não, é só a CE mesmo, né? Pô, mas essa casa é a casa da estratégia, é a casa da comunidade, é a casa do território. Então a cena, uma das visitas que ela faz, que me marcou muito, que depois que eu vim saber